Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro Plenitude, de Joana de Ângeles. Nós estamos no capítulo Cessação do Sofrimento. E ela vai trazer um prélio que diz: o homem tem de lutar com o problema do sofrimento. O oriental quer livrar-se do sofrimento expulsando. O ocidental procura suprimi-lo com remédios pensos. Mas o sofrimento precisa ser superado e o único meio de superá-lo é suportando. Aprendemos isso somente com o Cristo crucificado. De Jung. Na condição de enfermidade, o sofrimento, para ser curado, encontra diversos meios eficazes. Alguns são inócuos, outros o atenuam, raros se apresentam como de eficiência incontestável. A cura real, porém, somente se concretizará se a terapia extirpar-lhe as causas. Enquanto não se extingam as suas fontes geradoras, ele inevitavelmente se manifestará. Então, ela traz que a cura real do sofrimento concretiza se a terapia fizer extirpação da causa. Enquanto não extinguir a sua fonte geradora, ele se manifestará, inevitavelmente. Desde que o mau uso da razão o origina, indispensável é agir no fulcro do seu desencadeamento, de modo a fazer cessar a energia que o vitaliza ou aciona. Então, o sofrimento ele vai ser originado do mau uso da razão, da inteligência, do raciocínio, da observação. Por isso é indispensável agirmos no fulcro do seu desencadeamento, de modo a fazê-lo cessar enquanto essa energia vitalizadora e acionante do sofrer. Nos reinos irracionais, no quais o sofrimento resulta do fenômeno evolutivo, via desgaste natural da forma, por desestruturação de célula e molécula, o concurso do amor humano atenua-lhe a intensidade, alterando o campo e proporcionando lenitivo de saúde ou equilíbrio. Então, quando nós trazemos os reinos irracionais, que vai sofrer como resultante do fenômeno evolutivo, via desgaste natural das formas, por desestruturação de célula, molécula, tecido, o concurso do amor humano vai atenuar a intensidade desse sofrimento, alterando o campo, proporcionando lenitivo de saúde ou harmonia. O indivíduo que pensa é responsável por preservar a vida, que se manifesta em outros matizes e faz parte do conjunto que lhe sustenta a existência, possibilitando a evolução de todos os seres e princípios vitais. Então, um indivíduo pensante, responsável pela preservação da vida, se manifestará em outros matizes, fazendo parte do conjunto que lhe sustenta o existir, possibilitando a evolução de todos os seres, princípios vitais. Desse modo, desconsideração e atentados à ecologia se refletem na vida humana, qual ocorre com seus cuidados e sua preservação. São as ações respondendo pelos seus efeitos. Então, quando nós trazemos o descortino da desconsideração ao ecossistema, as diferentes formas de vida, os atentados que realizamos contra outras formas de vida terrícolas,
isso vai se refletir na nossa trajetória, impactando cuidado, preservação, porque a ação responderá pelo seu efeito. A fim de que se possa fazer cessar o sofrimento, imprescindível torna-se a aquisição de uma consciência responsável, capaz de remontar-lhe as origens, analisá-las, talhá-las, com direcionamento adredemente planejado. Então, com o objetivo de cessar o sofrimento, torna-se imprescindível adquirir essa consciência responsável, que tem capacidade de fazer o remontamento à origem, analisá-lo, trabalhá-lo, com direcionamento adredemente planejado, focado e urdido. Educar o pensamento, disciplinar hábito, segurança de meta, são recursos hábeis para o logro, sem os quais técnicas, terapias se tornam paliativas, sem resultado solucionador. Então, tanto o aspecto de disciplinar o nosso hábito, substituindo um hábito negativo por um hábito positivo, a educação do pensamento, segurança da meta, são recursos hábeis para o logro, sem os quais técnicas, terapias se tornam paliativas, sem o resultado e o retorno solucionador. Alguns casos em que o sofrimento em si mesmo ainda é a melhor terapia para o progresso humano. Quanto sofre, o homem menos se compromete, demorando-se em reflexão, de onde parte operações de reequilíbrio. Então, enquanto o indivíduo está sofrendo, ele se compromete menos porque se demora mais em autoencontro, em reflexão, de onde partem operações de reequilíbrio, reharmonização. É como uma mudança de comportamento para pior quando diminui o fator fligente. Então, à medida que o indivíduo ele vai se alegrando, acaba que é comum ele mudar o comportamento para pior. Em sendo assim, o fator afligente pode ser um auxílio eficaz para que nós nos mantenhamos em guarda, em vigilância, em oração, em observação. Uma sede de comprometimento parece assaltar um indivíduo imaturo, que parte para futuras situações penosas, complicando os parcos recursos de que dispõe. Então, aqui vai trazer dessa sede de comprometimento que parece assaltar o indivíduo infante, psicologicamente. Ele parte para futura situação penosa, complica o parco recurso de que dispõe numa sede, numa corrida por se comprometer. Nesse sentido que a duração do sofrimento muito contribui para uma correta avaliação dos atos a que ele se deve entregar. Inclusive, o indivíduo temerário, que arrisca a morte e que se expõe a perigos desnecessários. Por isso que a duração do sofrer vai contribuir para uma avaliação correta da atitude a que me devo entregar. Porque se origina no previtimismo pessoal, pensamentos e ações reprocháveis induzem-no a uma existência infeliz, da qual se liberta somente quando resolve escalar a montanha do esforço, direcionado para a evolução, harmonia, serenidade, trabalhando os metais grosseiros da individualidade e moldando-os no calor sacrificial.
Então, aqui ela vai trazer que, por se originar nesse primitivismo, o pensamento e a ação reprochável induz o indivíduo a uma existência infeliz, porque tem a sua nascente no próprio vitimismo, na própria vulnerabilidade, mazela, da qual ele se liberta somente quando resolve escalar a montanha do esforço, do sangue, do suor, direcionado para a evolução, harmonia, serenidade, talhando os metais grosseiros da individualidade e moldando-os no calor do sacrifício, que é esse sacrificial espontâneo, renúncia, sem o qual não nos elevamos moralmente, nem compreendemos a finalidade da existência terrícola. Então, é necessário abraçar essa proposta para que consigamos elevação moral e a compreensão do para quê da nossa existência terráquea. Esculpidas na consciência, as leis divinas nos propelem à realização do bem que jaz em germe. Então, a nossa consciência é ad fórum esculpido pelas divinas leis, propeledoras da nossa realização do bem que jaz em germe latente. A demora pela definição é resultado de um período normal para o amadurecimento, que faculta eleger o que deve daquilo que não convém realizar, fazer. Então, existe uma janela que é normal para o amadurecimento, que pode significar uma demora de definição, onde o indivíduo faculta-se eleger aquilo que não convém realizar do que deve. A cura de uma enfermidade impõe a extinção da sua causa, desenraizar a nascente daquilo. Alguém que haja sido picado por uma áspide, ou um inseto venenoso, ou mordido, de início, deve bloquear, mediante garrote, a expansão tóxica, para combatê-lo depois. Então, se a gente considerar uma doença, isso impõe um movimento de extinção do que originou aquilo. Então, ela vai trazer esse exemplo de ser mordido, picado por um inseto, uma áspide venenoso. De início, bloquearemos, mediante garrote, a expansão do tóxico, para depois combatê-lo, fazendo essa frenação para que não se expanda aquela toxicidade. Diante de uma pessoa que foi atingida por uma seta envenenada, recomenda a antiga sabedoria hindu: arranca-se-lhe a flecha primeiro, para depois tornar-se outra providência qualquer. Então, alguém atingido pela seta envenenada, a antiga sabedoria hindu orienta inicialmente a arrancar-se-lhe a flecha, depois equaciona-se sobre outra providência qualquer. As setas morais venenosas cravadas no cerne d'alma, enquanto não sejam retiradas, continuam resistindo ao antídoto aplicado no seu dano, por prosseguir contaminando sua vítima. Então, aqui ela vai trazer o aspecto do dardo, do petardo cetal, do moral venenoso, que quando é cravado no cerne d'alma, enquanto não for retirado, continua resistindo aos antídotos aplicados nos seus danos, por prosseguir contaminando sua vítima. Então, mesmo que seja injetado o antídoto, esse veneno resiste e continua intoxicando o indivíduo moralmente. Precisará
de início, retirarmos essas setas venenosas para que o antídoto, como uma ação subsequente, seja eficaz. Isso passa por educar a mente, disciplinar a nossa vontade, como passo inicial para extirpar a causa aflicional, fundindo responsabilidade atual, por sua vez geradora de novo resultado saudável, para propiciar futuro bem-estar a que se está fadado. Então, a disciplinação da vontade, a educação do psíquico, é o passo inicial para extirparmos as causas aflicionais, infundindo responsabilidades atuais que geram novos resultados saudáveis, equilibrantes, visando propiciar o futuro bem-estar que se está fadado. Então, ela vai trazer da recomendação de Jesus sobre o amor, é de eficácia incontestável, por ser gerador de valor responsável pela felicidade humana. O amor dulcifica o ser, incita-o à atitude edificante da vida. Mediante sua vigência, pensa-se antes de tomar-se decisões, considerando-se quais as que são mais compatíveis com os anseios do próprio coração, com a ética. Jamais deseja para o outro o que não gostaria de experimentar. Assume-se compromisso de prosperidade, sem prejuízo de qualquer natureza para outrem ou para si. Então, a questão do amor crístico, ele vai gerar os valores da felicidade humana, tragos pelo Mestre como o único caminho não só para a salvação, mas para a nossa evolução, o nosso burilamento. O amor, ele vai nos incitar à atitude edificante, nos dulcifica. Mediante sua vigência, pensamos antes de tomar a decisão e fazemos um alinhamento com as atitudes mais compatíveis com a ética, os anseios nobres. Jamais desejamos para outrem o que não gostaríamos de experimentar, porque a gente olha sob um ponto de vista elevado, no cume de uma montanha. Aquilo que vai levar amparo, benefício, é a régua da nossa escolha. Nos leva a assumir compromisso de prosperidade sem prejuízo de natureza alguma, para quem quer que seja. O amor, ele gera uma lucidez importante que nos induz ao perdão indiscriminado para todos, por consequência para nós próprios. E o perdão, ele vai significar essa caridade com a própria paz. Então, um indivíduo que consegue o perdão, ele ama a própria paz. E é nesse sentido que significa essa burilação da perspicácia, o julgamento, a adaptabilidade, raciocínio legítimo, porque o homem, se for fraco, desprezível, vicioso, ele não perdoa. Quem perdoa é um indivíduo habituado às reflexões justas, sãs, às lutas pessoais. Aquele que conhece a si próprio triunfa facilmente de si mesmo. Essa Minerva, sabedoria profunda, urdida, aprende com a observação dos fatos, com a própria trajetória. O ouvido do mal, com abandono de propósito vingativo, é inadiável para o que deseja liberar-se de expressiva soma de sofrimento. A ideia deprimente, acalentada como resultado de ressentimento
ou do desejo de retribuição malévola, gera enfermidade que dilacera o tecido orgânico, desconcerta os equipamentos emocionais. Essa tecelagem circuitária. Quanto virgem, demoram-se os sofrimentos dominadores. Então aqui ela vai trazer que o ouvido do mal, com o abandono de propósito de esforço, de vindita, é inadiável para o desejoso de liberar-se de expressiva soma de sofrimento. Uma ideia deprimente, degenerativa, como o rancor, acalentada como resultado de ressentimento ou desejo de retribuição malévola, prejudicial, gera enfermidades que dilacera os tecidos físicos, desconcerta os implementos emocionais e vai levar a um disrupto da circuitaria sutil do ser. Enquanto vige, demora-se dominadores sofrimentos, que o indivíduo não logra desembaraçar-se. Por sua vez, arrependimento e remorso das ações infelizes, tristeza, desgosto dela derivado, constitui fator mental dissolvente, que se instala na engrenagem da alma, provocando distúrbio psicológico, moral e físico de demorado curso. Então, tanto o aspecto do arrependimento e remorso de ações infelizes, atuais e transatas, desgosto, tristezas, derivados dessas situações, constituem fatores mentais dissolventes, que se instala nas engrenagens da alma e provoca esses distúrbios morais, físicos e psicológicos de demorado curso, vigência. O perdão para a falta alheia luariza a paisagem íntima, clareia a sombra da angústia insistente, bloqueadora da alegria de viver, produzindo sofrimento injustificável. Então, a liberação do perdão para a falta de outrem, isso luariza a paisagem interior, clareia a sombra da angústia insistente, teimosa, que bloqueia a alegria de viver, lucifica o indivíduo, fortalece o autodomínio. E enquanto o indivíduo não opte por esse caminho do perdão, ele vai estar produzindo sofrimento injustificável por tempo indeterminado, com consequências legítimas, que podem se tornar irreversíveis. Inclusive, quando nós consideramos aspectos de adoecimentos ligados a rancor, como câncer, de rupturas cardíacas, neurose, psicose. Cerrada a porta de uma afeição, agredido por um desconhecido ou amigo, deve-se sempre seguir adiante no rumo das outras, inúmeras portas abertas que nos aguardam, da fraternal compreensão para com o revel, considerando o enfermo ignorante do mal que o consome. Então, do momento que cerra-se uma porta para nós, seja vindo de um desconhecido, de uma afeição, de um amigo, sigamos adiante no rumo de outras portas inúmeras, abertas, que nos aguardam. Da compreensão fraternal para com o revel, considerando-se esse doente que ignora o mal que o consome. As vidas são instâncias incessantes que surgem pela frente. Jamais os insucessos que ocorreram no passado.
Então, quando a gente considera a nossa trajetória, são oportunidades incessantes que vão surgindo adiante, jamais insucessos do passado. Assim, libertar-nos do acontecimento negativo, qual madeira podre que se arremessa na água do rio do esquecimento, é a atitude de sabedoria saudável. Então, é como destacar essa madeira podre que se arremessa na água do rio do esquecimento, deixar ela ir, nos liberando do acontecimento, malsão negativo. É de um Minerva uma sabedoria saudável. Tal comportamento credencia o indivíduo a ser perdoado pelo seu irmão, que o libera do pagamento do seu momento infeliz, não irradiando contra ele pensamento destrutivo, ideia anestesiante, que sempre são assimilados pelo fenômeno da sintonia via consciência de culpa. E aqui entra o aspecto da tomada que eu dou para o plug. Porque quando existe essa abertura para a compaixão, o perdão, a bondade, acaba que o indivíduo é credenciado a ser perdoado por outrem, que o libera do pagamento do seu momento infeliz. Isso não irradia contra ele pensamento destrutivo, ideia anestesiante, assimilados via fenômeno da sintonia, através da consciência de culpa. Porque se o indivíduo ele está na zona da culpa, da autopunição, ele vai facilmente assimilar dardos odiosos que venham na sua direção. Por outro lado, se o indivíduo ele consegue o perdão, que começa com esse direcionamento para si próprio, o autoacolhimento, autodescobrimento, autoamor, ele tem condição de resolver consigo mesmo as suas pendências e se fortalece nos metais nobres do pensamento elevado, dignificador, das condutas saudáveis, das escolhas boas. E nesse sentido que quando vem um petardo na sua direção, de vingança, de prejuízo, ele não assimila. Mesmo que aquilo tenha sido dado para o seu endereço, não o fragiliza e nem o prejudica. Por isso que acaba que o indivíduo que está na invigilância dos sentimentos infelizes, inferiores, ele não só está emitindo vingança na direção de alguém, mas ele recebe as vibrações de um vingador na sua direção. É nesse sentido que vira uma algema dupla, em que alguém que opte por aquilo que é nocivo se torna refém daquilo que é enviado na sua direção. Por isso que ela vai trazer aqui que quando o indivíduo ele nutre sentimentos nobres, ele é o primeiro a se credenciar para a liberação, seja de culpa, de autodestruição, de autopunição, porque então ele substitui isso por sentimentos de autoacolhimento, de autoperdão. E nesse sentido, ele não irradia contra outrem pensamento destrutivo ou ideia anestesiante, mas nem contra si mesmo. E por isso que aquilo que venha de alguém desse teor não o alcança. Porque a sintonia, o plug que a consciência de culpa traz, é que leva alguém a assimilar o que é negativo e esteja no aro da sua percepção e assimilação. Porque às vezes nem foi endereçado para o indivíduo, mas se ele está num ambiente onde isso pulula, ele acaba sendo vítima fácil
dessa trama, devido ao fato de trazer uma consciência culpada. Quando alguém se liberta do lixo psíquico, acumulado pela futilidade, ignorância, começa o seu restabelecimento espiritual. Toda uma atividade nova se lhe apresenta favorável, abrindo-lhe espaço para a saúde. Então, aqui ela vai trazer essa varrida do lixo mental, que nos compete realizar com a nossa mente, com o nosso espírito, porque vai se acumulando resíduos de futilidade, de ignorância, de inutilidade, em que ao invés de nós irmos para a utilidade, a gente fica no inútil. Isso vai se acumulando em forma desses resquícios infelizes, e do momento que a gente vai nos libertando disso, inicia o nosso restabelecimento espiritual, moral. Toda uma gama de atividade nova se nos apresenta favorável, abrindo-se-nos espaço para a harmonia e a saúde. Nesse grupo de tentames edificantes está o auto-perdão, que é esse auto-olhar que vai fazer a viabilização. Considerando a própria fragilidade, o indivíduo deve conceder-se a instância de reparar o mal praticado, reabilitando-se perante si próprio e perante aqueles a quem haja prejudicado. Então, perante a própria fraqueza, a própria suscetibilidade, o auto-perdão é o único caminho para alguém conceder-se a si mesmo a oportunidade de reparar o erro, o mal que praticou, fazendo autorreabilitação perante a própria consciência e perante outrem que haja prejudicado, ferido. E esse processo é que permite o indivíduo encontrar força para expiar, para reparar, para se reabilitar perante a lei de causa e efeito. Porque isso implica anos de movimentos que às vezes o indivíduo precisará empreender para poder expiar e reparar um erro cometido. Então, isso implica perseverança, renúncia, humildade, força. Nesse sentido que é essa autopostura acolhedora, perdoativa, que me gabarita a equacionar as minhas questões, a resolver elas, de consertar os meus erros. E é nesse sentido que vai também nos auxiliando a irmos lapidando a sabedoria, a intuição, o encontro com o propósito de vida, por não desistirmos de nós próprios. A perfeita consciência do auto-perdão não se apoia em mecanismo de falsa tolerância para com o próprio erro, que seria negligência moral, imaturidade, conivência. Antes representa uma clara identificação do crescimento moral, mental, que propicia direcionamento correto do ato para a saúde geral e pessoal. Então, ela vai trazer que essa consciência perfeita do auto-perdão, isso não está apoiado num mecanismo de falsa tolerância para com os próprios deslizes, visto que isso seria conivência, imaturidade, negligência moral. Mas vai representar uma identificação clara de crescimento mental, moral,
que propicia direcionamento correto dos atos para a saúde pessoal e geral, que é uma conduta que me equipa dos implementos espirituais para ir resolver. Então, ao invés de conivência com o erro que pratiquei, eu vou me equipar, edificar em mim os implementos para solucionar, resolver. Que inclusive vai significar a adoção de atitudes úteis, onde eu, no concerto de onde estou, deixo frutos bons por onde passo. O arrependimento simples, puro, se não acompanhado da ação reparadora, é tão prejudicial e inócuo quanto a falta dele. Então, ela vai dizer que o puro arrependimento, ele por ele, precisa estar acompanhado da ação reparadora. Por isso que é uma tomada de conduta, de optar pelo positivo, pelo útil, pelo que traz solução e não problema. Nesse sentido, que se não há essa tomada de atitude mental e mudança na nossa conduta, o arrependimento per si será tão prejudicial e inócuo quanto a sua falta. Assim, o complexo de culpa é igualmente danoso, por não solucionar o mal praticado, sendo, ademais, responsável por agravar os maus resultados. Então, tal como o arrependimento sozinho, sem uma ação reparadora, o complexo de culpa é danoso, porque ele não soluciona o mal que pratiquei. E, ademais, ele agrava os seus maus resultados, porque me inabilita, me inapta para resolver. Porque a culpa ela vai me fazer orbitar na autodestruição, na autopunição, no autodesamor. O auto-perdão compreende posição psíquica correta a respeito do erro, a satisfação íntima ante a instância de interromper o curso do mal causado, como arrancar-lhe a raiz encravada e quem lhes padeça a constrição. Por isso que a posição psíquica correta a respeito do erro é dada pelo auto-perdão, pelo autoacolhimento, que nos confere uma satisfação íntima ante a possibilidade de interromper o curso dos erros causados, arrancar-lhe as raízes encravadas em quem lhes padece a constrição. Então, a perspectiva de resolver isso e de, com coisas boas, substituir o mal que realizáramos, isso vai nos conferindo essa paz, essa alegria. Será possível lograr o cometimento através de uma meticulosa análise dos fatores que levaram à ação reprochável, examinando outras alternativas que não foram utilizadas, que não teriam produzido efeitos negativos, para depois predispor-se a oportuna reconsideração de atitude, liberando-se da injunção de culpa conflituosa, desconfortável. Então, o que ela vai trazer que nós logramos esse cometimento ao analisarmos meticulosamente os fatores que nos levaram à ação reprochável, fazendo o exame de outras alternativas que não utilizáramos e que não teriam produzido efeitos negativos, para depois nos predispor à oportuna reconsideração de atitude, liberando-nos da desconfortável injunção da culpa conflituosa. Mesmo que essa punição venha de fora, porque o indivíduo que toma essa decisão de resolver o mal que causou,
mesmo que ele esteja sendo reprochado alienativamente, ele tem a força para reparar, para resolver aquilo. Por isso que a gente tem que ter cautela com a ideia materialista que nos diz que a gente precisa da aprovação do outro para fazer os movimentos que necessitamos, ou que alguém precisa ratificar a nossa ação, legitimizar ela, validar. Isso é uma ideia falsa, traga pelo materialismo, e que num momento como esse invalida o indivíduo para os tentames dignificadores. Em sendo assim, eu posso, percebendo a minha falha, mesmo sob pedrada de condenação, me erguer e resolver. Se ante a resolução de autorrenovação não se encontra receptividade por parte da vítima, não constitua essa recusa um novo motivo para atrito, senão um estímulo para continuar-se com um propósito salutar, revestindo-se de mais tolerância, paciência, mansuetude, a fim de enfrentar-se à reação de outrem, igualmente sem disposição, enfermo, por enquanto, para liberar-se do mal que o entorpece. Então, aqui ela vai trazer essa questão, porque eu posso me resolucionar pela autorrenovação e não ter receptividade por parte da vítima, que inclusive pode continuar me acusando, ou com sentimento de rancor em relação a mim, mas isso não deve ser motivo para um novo atrito, mas funcionar à guisa de estímulo, de penso, para continuarmos com o nosso propósito salutar. Porque é uma atitude pessoal. Eu não dependo do outro para essa tomada. Isso é algo porta dentro da alma, que vai nos revestir de mais tolerância, complacência, paciência, a fim de enfrentar a reação de outrem, que está igualmente sem disposição, enfermo, vivendo situações que nós desconhecemos e sem condição no momento para se liberar do mal que o entorpece. Por isso que nós precisamos fazer esse autoconhecimento, esse autoencontro, que nos permita as decisões saudáveis, mesmo em meio a escolhas doentias de outrem. Porque é uma iniciativa minha, um comprometimento com a minha harmonização psíquica, com a minha reforma moral, onde eu não espero por outrem na marcha de sacrifício e de engrandecimento. É nesse sentido que a gente sai do grey, do efeito manada, e tomamos, mesmo que sozinhos, a resolução positiva, nobre, tendo como modelo e guia Jesus, nos questionando como ele agiria no nosso lugar e acolhendo a resposta na acústica consciencial. Por isso que, quando alguém se perdoa, aprende também a desculpar, oferecendo a mesma ensancha ao seu próximo. É nesse sentido que esses sentimentos metalizados de nobilitância, isso nos ensina a desculpar, a sermos complacentes, mansuetos, tolerantes, acolhedores, porque só vamos oferecer o que tivermos. E é nesse sentido que a gente consegue oferecer a mesma ensancha para o outro, se a gente consegue dar isso para a gente mesmo. É por isso que é um efeito cascata, num feedback retroalimentativo positivo. Então, um indivíduo sai daquela imaturidade emocional de receber para oferecer. Porque o infante psíquico, ele quer ser amado, ele quer ser admirado, elogiado. A madureza moral
se antecipa e oferece amor, mão estendida, auxílio, compreensão. Nesse sentido que o processo da nossa transformação moral vai nos amadurecendo espiritualmente. E nós saímos da condição de recebedores para doadores da luz, da esperança, da fé, da caridade. E quando o indivíduo alcança esse patamar, o primeiro a ser beneficiado é ele mesmo, porque ele está oferecendo isso para si próprio, por ser o que ele nutre dentro da alma, e extravasará na direção de outrem. O bem-estar que experimentará faculta-lhe a alegria de propiciá-lo a outrem, o ofendido, gerando uma aura de simpatia à sua volta, de energia gratitosa, que se converte em clima de liberação do sofrimento. Nesse sentido que essa cascata vai nos experimentar bem-estar, a felicidade de propiciar, de doar isso para o ofendido, gera uma aura de simpatia à nossa volta e de gratidão, onde se converterão em clima liberador do sofrimento, porque a felicidade vai encontrando espaço, porque a alegria, a paz, a satisfação interior, ela vem do bem que realizamos, não é do que recebemos. Mesmo que possa nos proporcionar o auxílio quando necessitados num momento, mas a felicidade duradoura, ela está em ser útil, em auxiliar. E por isso que Jesus nos trouxera, que a caridade cobre a multidão dos nossos erros. Porque o indivíduo, do momento que ele compreende isso, e ele tira o olhar do seu umbigo para olhar para o lado, onde tantas necessidades do básico graçam, e se ocupa de lenir a dor alheia, é quando ele vai encontrando a própria paz, a própria limpidez consciencial, do travesseiro do dever cumprido, do descanso mental. A cessação real do sofrimento, portanto, dá-se quando, erradicada a causa, desaparece-lhe o fenômeno natural da consequência. Então, ela vai trazer que cessar realmente o sofrimento acontece quando erradicamos a sua causa, desaparecendo o natural fenômeno da consequência legítima. E o aspecto do sofrimento, ele se configura uma escolha. Mesmo que num primeiro instante sofrer seja inevitável, eu continuo sofrendo por escolha. A dor, ela vai acontecer na nossa trajetória terrícola, mas o sofrimento é opcional, porque nós temos a escolha de, ao talharmos os nossos implementos, ficarmos com a melhor parte, como Maria, que Jesus, ao ser interpelado por Marta, disse que ela estava preocupada com muitas coisas e se inquietando com aquilo que era transitório, passageiro. Mas Maria tinha escolhido a melhor parte que não lhe seria tirada. E é essa orientação que nós recebemos do Mestre. A dor, ela é experimentada no nosso estágio evolutivo, terrícola,
as dificuldades, os desafios, as expiações, os testes, porque mesmo quando nós temos uma intenção boa, entusiasmo para o bem, nós somos testados na nossa capacidade de perspicácia, de observação adequada, de julgamento, de lucidez, de essencialização, de desapego. Então, a melhor das intenções não basta para acertarmos e avançarmos moralmente. A gente precisa urdir implementos de sabedoria, de intuição, de constância no bem, de utilidade, de espiritualidade, de ajuda profissional, se necessário. Porque, inclusive, a Joana, num outro recorte, ela trouxe que existe o sofrimento pelo sofrimento, quando o indivíduo ele sofre por sofrer, que está ligado a uma revolta. Existe o sofrimento pelo atavismo, que tem a ver com as algemas dentro de nós. E tem o sofrimento pela impermanência, que é o estado que nós estamos de constante modificação. Então, o indivíduo, ele tem aquela nostalgia por 30 anos atrás, quando ele viveu naquela fazenda, que ele corria, que ele brincava com o cachorro, que ele mergulhava no rio. Então, ele hoje, ao lembrar o que ele vivia 30 anos atrás, ele sofre pela impermanência. Então, ela vai mostrar que o sofrimento, na forma como ele se apresenta, mesmo que num primeiro momento eu vá vivê-lo, eu permanecer nisso será por uma escolha, que é pessoal, intransferível. Porque da mesma forma que só eu posso escolher ficar sofrendo, da mesma maneira, outrem não pode me levar a um sofrimento, sem que eu permita. Por esse motivo que isso implica essa tomada da rédea do nosso destino, onde a gente conduz o nosso processo e nos tornamos responsáveis pelo que nos acontece. Autores da nossa destinação, comandantes da nossa roda samsara. Caso contrário, a gente cai no vitimismo e isso vai complicar porque a gente entrega para o outro a chave da nossa felicidade, da nossa reforma moral, do nosso avanço. É por esse motivo que ela traz aqui, num dado recorte, que mesmo se venha uma vibração negativa na nossa direção, eu só assimilo isso se eu vibro na mesma faixa. Nesse sentido que alguém que opte por sentimentos de revolta, de rancor, de vingança, ele se torna suscetível de assimilar essas vibrações que pelo ar vêm na sua direção, ou que estejam próximos dele. Porque a lei de sintonia vige no universo. Quem ama pode ir muito em qualquer parte do universo e além. Da mesma maneira, quem é revoltado, ele vai se afinizar, sinergizar em qualquer parte do além. Bem como aqui. Por isso que o indivíduo, ele começa com uma escolha de revoltar com aquilo que vive, de não aceitar o esforço que ele tem que fazer para se melhorar e continua acompanhado, porque aí logo vem os obsessores que sinergizam na mesma faixa, que o insuflam desânimo,
preguiça, desistência. E daí para a ideação suicida é um passo, porque o indivíduo ele se crê tendo que fazer esforços descomunais, que ele considera que é injusto com ele, e acaba que despenha para as ideias de suicídio discreto ou espetacular. Mas quando nós consideramos a nossa encarnação na Terra, é para suar. Nós não estamos aqui de férias. Esse estágio terrícola, ele é bendito, disputado, precioso, por estarmos no momento mais importante da nossa trajetória de espírito imortal. Nesse momento de franca transição planetária e de aferição, de queda de máscara. Cada qual se apresentando tal como é, onde vamos colher o resultado que estamos plantando. Por esse motivo que a nossa percepção da preciosidade desse estágio nos disserra que nós viemos para cá pedir trabalho para Jesus, pedir sangue e suor na lavoura do bem. E é nesse sentido que, se o indivíduo ele é resiliente, longânime e acolhe as suas dificuldades, as suas dores, ele consegue aproveitar para sair mais forte, mais sábio, mais lúcido, mais avançado. Mas se ele revolta e se recusa ao suor para a autolapidação, a autotransformação moral, ele perde a ensancha e vai ter que recomeçar a experiência mais rude. Por esse motivo que o Espiritismo ele vem nos descerrar a importância de nós assumirmos o acolhimento e darmos o nosso melhor naquilo que nos desafia, que nos testa, que nos tenta. Porque numa psicosfera qual que nós estamos, a todo momento, seja um encarnado ou um desencarnado, nos provoca, nos tenta. E é nesse sentido que, em face da nossa fraqueza, da nossa vulnerabilidade interior, nós precisaremos urdir os ferramentais de resistência pelo cultivo do pensamento nobre, da palavra sábia, do sentimento caridoso, da ação útil, que é o aproveitamento desse estágio. Nesse sentido que Jesus ele nos desperta para a nossa responsabilidade e como a Joana trouxe nesse recorte, isso começa com o auto-perdão, com os sentimentos, os pensamentos que nós urdimos dentro de nós e que nos refolhos da nossa alma funcionarão como refletores espelhando a luz para o nosso irmão. Porque chegado nesse ponto, nós poderemos oferecer ao outro reconciliação, silêncio, concórdia, harmonia, porque cultivamos isso dentro de nós. É nesse sentido que ela inclusive traz num recorte do livro O Homem Integral, sobre o autodescobrimento, que o encontro do indivíduo consigo próprio, ele propicia tomadas de aprimoramento saudáveis. Então, do momento que eu
tenho a coragem de me olhar e nessa intrepidez eu acolho o que vejo em mim, pondo o prato na mesa, eu consigo eleger ajustes de conduta e de escolha que vai me favorecer nessa proposta. Mesmo porque se o indivíduo ele não se encontra e não se conhece, ele vai com a manada, que é o efeito de ir com a maioria, que tem a ver com os nossos atavismos, nossos instintos, que é da nossa condição, o estágio que nós estamos. Então, se eu não tenho o meu endereço, eu vou para qualquer endereço, me perdendo de mim mesmo, esquecendo quem eu sou. Se eu não sei dizer quem eu sou, o obsessor vai dizer o que eu sou. Isso, naturalmente, não corresponde à realidade, e por isso eu fico sob o guante, o jugo obsessivo, subjugador, fascinatório, vampirizador, que me parasita e que me comanda, a revelia de mim mesmo. Por isso que nós não temos escolha. A gente tem que achar o próprio endereço, que começa com o auto-perdão, o auto-encontro. Se acolher, reconciliar com a gente mesmo e resolver nossas pendências. E como a Joana traz aqui, isso é esforço, isso é luta, porque cada um é herdeiro de si mesmo. É um movimento árduo, é uma subida que exige disciplina, uma vontade no bem, erguida a um nível máximo, que alavanca os nossos implementos nessa direção. A própria disciplina, ela funciona como um fator decisivo no processo. Hábitos positivos que vêm substituir hábitos malsãos. Nesse sentido, que é um movimento difícil, exigente, mas que vale a pena, mesmo porque é o único caminho que nós temos. Se a gente se rebela e se recusa a fazer essa proposta, a gente vai ficar repetindo a expiação cada vez mais rigorosa por tempo indeterminado. Nesse sentido, se eu acolho na situação que se me apresenta, a dificuldade que for, a exigência que for, topo a situação e dou o meu melhor, faço o meu dever pela autoburilação, acaba que com o tempo eu vou encontrando o resultado dessa incementação e vai suavizando, vai facilitando minha trajetória. Por outro lado, se eu revolto e me recuso ao esforço de melhoria íntima, vai dificultando. É por esse motivo que, apesar de ser o único caminho que nós temos, nós não estamos sozinhos. A gente tem um modelo, um guia, uma referência, que esteve encarnado entre nós e que nos deu o mapa do tesouro, porque passou as nossas misérias e venceu, nos mostrando que é possível a gente dar conta, vencer a nossa mazela, nos transformarmos moralmente. Quando esteve na cruz, todo machucado e recebendo a ingratidão, o abandono dos que amava, dos mais próximos, e zombaria, ele não teve o que perdoar, porque não houvera ressentido de nós, mas roga ao Pai que nos perdoasse, porque não sabíamos o que fazíamos. Então, Jesus, ele nos deu o roteiro para a vitória sobre o mal. E no momento crucial, derradeiro da sua estada entre nós, o perdão exara.
e permanece. Ali, junto aos discípulos, na última ceia, ele lava os pés de cada um. O que desejar ser o maior, seja o menor. O que deseja comandar, seja o que serve a todos. E vai encerrar, naquele pentelésimo, amar como ele nos ama. Então, nós não estamos abandonados, nós temos um roteiro seguro para palmilharmos esse caminho sobre os aljofres benditos. Por isso que é uma proposta que vai significar essa ginástica da inteligência, estudo sério, sem prevenção, sem ideia preconcebida, por uma observação paciente, perseverante, de quem realmente deseja esclarecer-se, compreender, saber, conforme Kardec vai trazer. Discute com calma, moderação, examina com cuidado, aprofunda com olho de observador, consciencioso. Lógica flexível, compara, reflete, raciocina, enquanto os fatos estão acontecendo. Vigia a hora. Em sendo assim que quanto mais uma causa faça sofrer, mais nos apegaremos a ela. Significa que quanto as dificuldades vão se nos apresentando, que mais exige de nós, mais vai ser bem-sucedido o gosto da vitória sobre a nossa sombra. Então, o sofrimento vai talhando o imo do ser, desperta-lhe o Deus interno, cocor com diamante, que para refletir luz, deve ser arrancado da ganga que o reveste, a vigoroso golpe de lapidação. Decanta, retirando a opacidade da camada externa, para fulgir o diamante do sentido. Nesse sentido que nós vamos fazendo esse caminho do arrependimento, a reparação voluntária, e abreviando o tempo de expiação, pela ação moral da prece. Por isso que é nos mostrado nessa premissa que nós, enquanto estamos aqui, teremos convites da vida para solidariedade, compreensão, união. Enquanto o capricho do egoísmo impele a divisão, partidarismo, sujeição a rótulo, formalismo de linguagem, distante da ação que se empreende. Consono trago por Manuel Filomeno de Miranda, em Loucura e Obsessão. Por isso que, aprendendo e ensinando caridade em todo o tema da necessidade terrícola, faremos dela o pão espiritual da vida. Emmanuel. Onde cada espírito é um mundo por si, nas suas lutas habituais, não exigiremos educação de outrem. Demonstramos a nossa. André Luiz. Por isso que essa reflexão, ela paira para nós, nos levando a acolhermos com o pensamento de procurar nos conselhos dados pelos Espíritos aquilo que nos diz respeito. Nos será pedido muito, por termos recebido muito,
Mas aqueles que tiverem aproveitado, muito será dado. O Espiritismo vem multiplicar o número do chamado, pela fé que proporciona, multiplica também o número do escolhido, do comprometedor com a obra. Por isso que essa fé, ela vai ser uma aplicação das faculdades às necessidades terráqueas ou aspirações celestes, que se torna nosso alvo, a espiritualização, aquilo que a gente leva conosco quando formos, que são as conquistas espirituais. Um homem de gênio que persegue a realização de uma grande empresa, triunfa se tem fé, por sentir em si que pode, deve alcançar, essa certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem, crendo em seu porvir celeste, deseja em ser sua vida de nobre e bela ação, alva em sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. Aí se cumprem os milagres caridosos, devotacionais e abnegativos. Enfim, com a fé não existirão má tendência que não se possa vencer. Por isso que, ao desejarmos colocar, persuadidos da força que temos em nós, nossa vontade a serviço dessa força, seremos capazes de realizar o que até o presente chamava-se prodígio, e que não é senão um desenvolvimento da faculdade humana. Por isso que esse direcionamento é esse convite. E assim nós poderemos, a partir dessa escolha, irmos urdindo esses metais da serenidade e da escolha, onde a vida em toda manifestação nos apresentará sucessão de teste, exame, a que são submetidos os aprendizes evolutivos, mas que significará que tristeza, desânimo, desilusão é uma sombra que vai prejudicar apenas quem a conserva por teimosia dentro da própria alma. Nos alegremos cultivando esperança e otimismo por essa perspectiva de podermos assumir o nosso compromisso com Jesus e, a partir dessa constância, irmos saldando os nossos débitos. Não desistiremos do nosso compromisso, o complexo de culpa seria muito grande, por algum milímetro de remorso pesar muito mais no coração do que uma tonelada de sacrifício. Por isso que a gente vai fazendo essa conquista pelas sementes que estamos lançando. Verdadeira guardada no coração, em silêncio, sem alarde, dá paz íntima, responsabilidade em tê-la, valorizamos, buscamos favorecer outro, a buscá-la também pelo testemunho, passamos a prover paz, alegria íntima. A vida ganha nova emoção, cor. E é nesse sentido que nós poderemos penetrar no silêncio da própria alma, escutar o pensamento que nos nasce, reconhecendo que a solução da vida surgirá de nós próprios.